vamos ver agora especificamente o nosso tema, que é o planejamento de médio prazo. E aqui eu dou um highlight já dentro da área onde o médio prazo se encontra, nesse grande esquema que mostra o sistema Last Planner como um todo, e a gente já percebe que ele faz uma ligação não só com o longo prazo, mas também com o curto prazo. Qual que é a ideia, pessoal? Enquanto no longo prazo eu tenho nos planos aquilo que eu devo fazer, no médio prazo nós vamos selecionar uma parte dessa programação que está lá no longo, né? E vamos avaliar se a gente pode ou não fazer. O que isso quer dizer na prática? Nós precisamos preparar as tarefas para a produção através da identificação e eliminação das chamadas restrições, que são pré-requisitos para a execução das tarefas. Então, perceba, um plano de longo prazo de uma obra residencial pode ter 2, 3 anos. O médio prazo já não é tão longo assim. Ele é um plano que vai de 6 a 8 semanas, às vezes 12 semanas, pode ser 4 também. Depende muito da característica do projeto. Então, projetos mais complexos, a gente acaba reduzindo a janela do médio prazo, projetos mais rápidos, e projetos mais longos, a janela de médio prazo pode ser um pouco maior. Então, isso pode variar um pouquinho. Mas o ponto aqui precisamos tornar essas tarefas em boas condições. E o que é isso, tarefas em boas condições? Tarefas que não possuam restrições. Então, a gente olha à frente, dentro do nosso plano de longo prazo, inclusive até fora do país, no exterior, o pessoal chama de look ahead planning. A gente olha à frente e analisa, naquele período que está sendo analisado, ali dentro dos 2 meses, se existem restrições para execução das tarefas. Vamos dar uma olhadinha nos objetivos também. Então, qual que é a ideia? Conforme a gente olha à frente o nosso cronograma de longo prazo e extrai uma parte dele, seja 6 semanas, 8 semanas ou 12 semanas, o nosso objetivo principal aqui é proteger a produção das incertezas. Incertezas em relação a quê? A disponibilidade de recursos. Pode ser em relação a material, mão de obra, método, máquina, local, se o local está desimpedido para a equipe de produção poder atacar, enfim. Tem uma série de restrições que a gente precisa tomar conta para proteger a nossa produção e fazer com que ela se desenvolva da melhor maneira quando chegar o momento. Outro ponto importante é a integração entre os níveis de planejamento, conforme eu comentei agora há pouco, né? A integração entre os planos de longo e curto prazo. Essa é uma função muito importante também do nível de médio prazo. O controle do andamento e também o aprendizado, gerar conhecimento através das reuniões de médio prazo, também são objetivos muito importantes que devem ser levados em conta. Assim como a análise dos fluxos físicos e também a integração dos setores ao processo de PCP. A gente sabe que um problema crônico em algumas empresas é a cultura de silos, os setores, os departamentos trabalharem de forma isolada, e no médio prazo, eu diria até no sistema Last Planner como um todo, ele promove essa integração, mas especialmente no médio prazo a gente vê isso acontecer de forma muito eficiente, tá certo? Aqui uma visão conceitual, né, da ideia da produção protegida. Então, o que nós temos nessa figura? De um lado da figura, nós temos o plano de médio prazo, onde a gente tem esse processo de preparação, ou seja, eu pegar as tarefas que estão no longo, num determinado período, 6, 8, 12 semanas, e analisar se elas possuem ou não restrição. As atividades que já foram analisadas, restrições identificadas e eliminadas, elas já estão prontas para serem puxadas para o plano semanal, que é o nosso plano operacional, que está ao lado direito dessa barra preta que a gente está vendo no meio da tela. Aqui se aplica o conceito de sistema puxado ao processo de planejamento e controle. Então, eu só posso puxar para o planejamento semanal, para o plano semanal, as atividades que não possuam restrições, ou seja, que estejam em boas condições. Essa aqui é a ideia.